Fala, senhor fisioterapeuta, senhora fisioterapeuta. Eu sou Ronaldo Previlato, fisioterapeuta especialista no tratamento de coluna e dor e dores de cabeça e enxaqueca. E hoje eu trouxe para vocês uma batalha muito interessante entre dois músculos que são muito queridinhos dos fisioterapeutas, especialmente quando a gente fala no tratamento de dor de cabeça e enxaqueca. São eles, de um lado, o mais forte do corpo, masseter, e do outro lado, o esternocleidomastoide, um músculo responsável em grande parte por rotações cervicais. Então a galera me pediu e eu resolvi fazer esse combate entre esses dois músculos e eu vou dar notas para eles, de acordo com os quesitos que eu vou falar aqui para vocês, e depois a gente vai ver no final qual músculo tem a relevância maior entre esses dois na dor de cabeça. Será que é o masseter? Será que é o esternocleido? Qual você acha que vai dar melhor aí, um peso maior para a dor de cabeça? Fica aqui comigo. Muito bem, pessoal, então eu separei aqui vários quesitos para a gente fazer esse confronto entre esses dois músculos e aí no final a gente vai avaliar o peso deles na dor de cabeça, certo? São eles: potencial de gerar dor de cabeça, a referência de dor, sobreuso na vida moderna, relação com o estresse, facilidade de avaliação clínica, impacto funcional, influência postural e a facilidade ou efetividade do tratamento desse músculo. Lembrando que 0 é uma influência insignificante na dor de cabeça e 5 é uma influência forte, de acordo com as notas que eu dei aqui para cada um deles. O primeiro quesito, então, pessoal, é o potencial de gerar dor de cabeça. Vamos às notas. O masseter, eu dei nota 4 para ele e o esternocleido eu dei nota 5. Por que eu dei nota 4 para o masseter? Porque o masseter ele é extremamente comum no bruxismo e ele tem uma irritação direta com a tensão craniana. E uma irritação direta dele aumenta a nossa tensão craniana. E por que eu dei 5 para o esternocleidomastoide? Ele é altamente associado à cefaleia cervicogênica e ele refere uma grande região de dor na testa, além de todo o trajeto dele aqui, ele tem uma alta referência de dor na nossa testa, no temporal e até no nosso olho. Então ele acabou levando essa aqui. Nesse quesito, o esternocleido venceu o masseter. Vamos ao nosso quesito número 2, que é a capacidade de referir dor na cabeça. Então, alguns músculos quase sempre irradiam dor para a cabeça, outros nem tanto. Por exemplo, o trapézio superior tem uma grande irritação craniana. Será que o masseter tem uma irritação que pode confundir com a dor de cabeça? Vamos ver aqui então quais as notas que eu dei para eles. Masseter eu dei nota 3 de 5, tá? Porque ele tem uma grande irradiação de dor mais para as regiões aqui de dentes da maxila, ATM e região zigomática, levando essa irradiação para a cabeça menos frequente que o concorrente dele, o esternocleido. O esternocleido aqui nesse quesito ele não brinca em serviço. Olha só a área de irradiação desse músculo aqui. Ele tem um dos mapas de dor referida mais amplos do nosso corpo. Veja só a região abrangente que ele pega, confundindo bastante com cefaleia. Por conta disso, o esternocleido aqui nesse quesito levou nota 5. Mais uma vez, o vencedor, esternocleido. Vamos ao quesito 3, sobreuso na vida moderna. E agora, quem será que ganha, masseter ou esternocleido? Esse quesito, pessoal, ele avalia o quanto o músculo sofre com problemas típicos do ser humano atual. Então, o uso de celular, o uso de computador, o bruxismo, a mastigação de alimentos mais firmes, mais duros e etc. Quanto maior o impacto na nossa vida, maior a nota aqui nesse quesito. Vamos ver como é que ficou? Aqui nesse quesito, pessoal, eu dei 5 para o masseter por conta de bruxismo, o estresse, a dieta geralmente alimentos mais firmes, a própria postura. Então, por conta disso, eu acabei dando nota 5 para o masseter aqui. O esternocleido, nesse quesito, vai sair daqui com nota 4. A gente usa bastante durante o uso do computador, do celular, a nossa cabeça projetada durante o uso desses aparelhos, a nossa cabeça projetada para frente, a gente acaba sobrecarregando.
mas não chega nem aos pés do masseter, perdão. O masseter a gente acaba usando muito mais. Por conta disso, nesse quesito, quem leva é o masseter. Quesito número 4. Relação com o estresse emocional. Alguns músculos reagem fortemente ao estresse. O próprio masseter é um exemplo, os músculos suboccipitais. Esse quesito avalia o quanto que a tensão emocional piora o funcionamento desse músculo. E vamos às notas. Nesse quesito, pessoal, eu dei nota 5 para o masseter. Ele é o músculo que mais reage ao estresse. E, brasileiro sob pressão, bruxismo noturno. Masseter, nota 5. Esternocleido, eu dei nota 3. Ele tensiona com estresse, porém, bem menor que o masseter. Então, aqui nesse quesito, o vencedor é o masseter, o músculo que provavelmente nunca descansa. Quesito 5. Facilidade de avaliação clínica. O que a gente avalia aqui, pessoal? O quão fácil é testar, palpar e provocar sintoma nesse determinado músculo. Então, músculos fáceis de achar ganham nota alta. Músculos mais profundos, difíceis de ser encontrados, ganham nota mais baixa. Nesse quesito, pessoal, eu dei nota 5 para o masseter também. Ele é relativamente fácil de achar. Você pode até pedir para o paciente dar uma mordida com os dentes pressionados e naturalmente ele vai saltar para fora da bochecha aí. Ele é fácil de provocar e ele é fácil de ver uma alteração do tônus. Quando você começa a trabalhar ali, você consegue alterar o tônus dele facilmente. E dei nota 4 para o esternocleido. Ele também é relativamente fácil de achar, mas suas dores referidas, conforme a gente já disse, elas são mais amplas e confundem o diagnóstico. Então aqui, mais uma vez, o vencedor é o queridinho dos fisioterapeutas, o masseter. Categoria 6, impacto funcional. Isso quando o músculo está disfuncional. Se o músculo fica tenso, fraco ou rígido. Quanto ele altera o movimento, a postura, a biomecânica e o desempenho geral. Um exemplo, o esternocleido altera a rotação. O masseter altera a mastigação. Vamos ver como ficaram as notas? O masseter, pessoal, aqui eu dei nota 3, porque ele afeta a mastigação, funcionamento oral e ATM. Como eu já disse, não dando tanta referência de dor de cabeça, conforme o esternocleido. O esternocleido aqui eu dei nota 5. Quando ele está disfuncional, ele altera a rotação do pescoço, mexe com o nosso alinhamento, afeta a propriocepção cervical e influencia na nossa postura. Ou seja, é um monstro. Então aqui, nesse quesito, o vencedor é o esternocleido. Categoria 7, influência postural. Então aqui a gente avalia quanto o músculo afeta ou é afetado pela postura ruim. Um exemplo, o trapézio e os músculos suboccipitais são altamente afetados pela postura. O masseter, nem tanto. Como será que ficaram as notas aqui? Então aqui, pessoal, eu dei 2 para o masseter, tá? Ele afeta a postura, porém nem tanto. Já o esternocleido aqui vai ganhar nota 5. Ele é praticamente um sensor giroscópico do corpo, posicionando a nossa cervical nos vários e diferentes movimentos da nossa cervical e também buscando os melhores posicionamentos da nossa cabeça para melhorar, né, a nossa percepção visual, a nossa audição. Então aqui o vencedor é o esternocleido. E a última categoria, pessoal, e não menos importante, a facilidade e efetividade no tratamento. Aqui a gente avalia o quão bem o músculo responde a terapia manual, exercícios, mobilização, fortalecimento e autocuidado. Alguns respondem rápido, por exemplo, o temporal. Outros são mais teimosos, por exemplo, os suboccipitais. Como será que ficaram as notas aqui? O masseter vai levar a nota 5. Por quê? Porque ele responde muito bem à terapia manual, ao dry needling, à mobilização, ao relaxamento e à educação mais sono. Já o esternocleido, aqui eu dei nota 3 para ele. Por quê? Ele responde bem, mas ele exige uma combinação de postura, um controle motor e ajustes globais. Então o vencedor aqui nesse último quesito é o masseter. E aqui a gente vai para o placar final, pessoal. Quem você acha que vai levar essa batalha? Masseter ou esternocleido? Qual é o seu queridinho aqui? Então, que rufem os tambores, ou que rufem os tambores. O masseter ficou com 29 pontos e por apenas 1 ponto o esternocleido levou essa batalha aqui. Então, senhores e senhoras fisioterapeutas, o duelo aqui foi acirrado.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal Ronaldo Previlato. O meu Instagram é @RonaldoPrevilato, está aqui na tela para você ver. E eu te aguardo no próximo vídeo. E comenta aqui quais músculos vocês gostariam de ver aqui nessa batalha entre um músculo e outro, e qual deles vai referir mais dor de cabeça, vai ter um peso maior para dor de cabeça, certo? Obrigado por ter ficado até aqui, eu te aguardo no próximo vídeo.